papo de hoje é sobre distensão abdominal. Sabe quando a gente acorda com o abdômen super inchado, distendido, que você fala, meu Deus do céu, o que foi que eu comi que distendeu tanto meu abdômen? Existem alguns alimentos que favorecem esse processo. É chato pra caramba. Por quê? Porque geralmente quem tem essa tendência de ter uma distensão abdominal de acordo com algum alimento, é importante cortar esse alimento. É importante consumi-lo na menor frequência possível. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Alimentos clássicos, né, eles produzem uma substância, tem uma substância nesse alimento que causa essa distensão abdominal, principalmente por provocar gases. Ninguém quer isso, né, gente? Ninguém merece. Então, assim, as leguminosas, feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, são alimentos que, infelizmente, têm esse potencial. Só que isso é individual. Algumas pessoas não sentem nada, podem consumir, não sentem distensão abdominal e outras pessoas sentem. Existe um truquezinho que eu acho que muita gente deve conhecer, que é deixar a leguminosa de molho antes de cozinhar por no mínimo 12 horas. Então você vai colocar, digamos, 1 kg de feijão, vai fazer feijão para um batalhão, 1 kg, né? Mas vamos lá, 1 kg de feijão, bota de molho na água, com bastante água, numa tigela com bastante água, 2 colheres de sopa de vinagre e deixa lá da noite para o dia. No dia seguinte, você vai jogar aquela água fora, lava aquele feijão com água corrente, da torneira mesmo, tá? Aí sim, você coloca esse feijão para cozinhar em outra água com os temperos naturais. Nada de usar tempero industrializado, tá bom? Essa é uma forma de você reduzir um pouco dessa substância que causa os gases com o consumo das leguminosas, como feijão, por exemplo, tá bom? Só que algumas pessoas, mesmo fazendo esse procedimento, ainda continuam com distensão abdominal quando consomem as leguminosas. Nesse caso, o ideal é reduzir o consumo o máximo possível. Consumir mesmo só quando for indispensável por algum motivo, tá? Os nutrientes que tem nas leguminosas tem também em outros vegetais. Então não se preocupa com isso. Débora, eu posso cortar o feijão da minha rotina? Sem problema nenhum. Você vai ter os nutrientes do feijão, contando que você coma também proteína, contando que você coma também verdes escuros, principalmente, folhagens verdes escuras, tá? Isso tem que estar dentro da sua rotina, é indispensável. Se você não consumir o feijão, ou a lentilha, ou o grão de bico, ou ervilha, esse tipo de leguminosa, tá bom? Uma outra situação que pode causar gases também, essa distensão abdominal, na verdade isso não está associado necessariamente ao gases, é a lactose. Não é para sair tirando a lactose indiscriminadamente, tá, gente? Mas às vezes você pode ter uma intolerância à lactose, ou seja, a sua produção de lactase está baixa, e você não consegue digerir a lactose com eficiência, aí o que acontece? Aquela lactose fermenta dentro do seu corpo e causa gases e estufamento abdominal. Às vezes, só você tirar a lactose, você vai perceber, se você fizer um teste. Então, tá bom, Débora, eu vou tirar a lactose por 10 dias dentro da minha rotina alimentar. E eu vou perceber se meu abdômen vai ficar menos distendido. Faz isso. Se isso acontecer, possivelmente a sua produção de lactase ela já está muito baixa. Então, o indicado para você realmente são produtos zero lactose, tá bom? Então, essas duas dicas elas são essenciais para a gente cuidar dessa questão da distensão abdominal, porque às vezes a gente fica com o abdômen ali, uma barriguinha que não é nossa, uma barriguinha ali que não é um acúmulo de gordura corporal, é toda a parte interna do seu abdômen que está distendido e cria uma barriga que não é sua. Um outro fator que aí é crucial é a ingestão de água, gente, e o consumo de fibras, gente. Por que isso? Porque com a ingestão de água e com o consumo de fibras aumentado, teu intestino vai funcionar muito melhor. Então esse é um dos inúmeros motivos de por que você precisa de frutas, verduras e legumes, porque ali tem água, ali tem fibras e ali tem probióticos que vão alimentar as bactérias do seu intestino de uma forma saudável. Ou seja, você faz uma flora bacteriana intestinal positiva. Isso favorece o seu funcionamento intestinal e dessa forma você
retém menos fezes no intestino e de repente a sua barriguinha começa a ficar mais lisinha. Por quê? Porque teu intestino está funcionando. É simples assim. Só que você precisa disso. Para isso, aumentar o seu consumo de água. Ó, minha garrafinha aqui, ó, tem um restinho só. Já estou na segunda do dia. Então você precisa aumentar o seu consumo de água e você precisa nunca abrir mão de frutas, verduras e legumes para o seu intestino funcionar bem. É claro que a gente pode potencializar tudo isso colocando, por exemplo, farelo de aveia, aveia em flocos finos, amaranto, psyllium. O psyllium, ele é uma fibra, né? Ele é uma reunião de fibras que tem um potencial laxativo gigantesco, tá? Então ele é muito indicado para pessoas com constipação intestinal, pessoas que têm dificuldade de evacuar, de ir ao banheiro. Você compra em lojas de produtos naturais. O psyllium, ele parece um farelo de aveia, por exemplo, tá? Você pode incluir também a chia, tanto o grãozinho ali, colocar, por exemplo, num ovinho mexido, ele já vai te ajudar também, ou até mesmo deixar ela igual tem no exemplo de cardápio, fazer ela no overnight, deixar ela de molho no iogurte, que ela vai soltar um pouco mais da gelatina dela, também funciona como laxativo, tá bom? Então o seu intestino tem que estar funcionando, é um somatório de fatores. Outra situação que é essencial para o funcionamento intestinal é a prática de atividade física. Muitas pessoas melhoram o funcionamento intestinal e ficam com a barriguinha mais lisinha, porque esse funcionamento melhora, quando começam a praticar exercício. O exercício ele estimula o funcionamento intestinal, tá bom? Então, o que vocês precisam? Exercício, fibras, água. Vocês precisam avaliar se há uma intolerância à lactose e vocês precisam também, se o consumo das leguminosas for frequente, você perceber que elas te causam gases, fazer esse processo de deixar a leguminosa de molho ou evitar o consumo da leguminosa. Tá legal? São dicas essenciais, eu tenho certeza que uma delas, se você tiver o abdômen distendido, pode ser que te ajude bastante a reduzir esse volume abdominal, tá bom? Beijo!